Nós vamos agora para um relato que está no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 15. Vamos lá. 2:15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e fazer o que, gente? Cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem o seguinte: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você, o que, gente? Morrerá. Nós vamos aqui que no ato de criação, aqui é só uma introdução, no ato de criação, Deus, Ele diz assim: tudo é de vocês. Desenvolvam, dominem, cultivem, façam ciência, desenvolvam tecnologias, façam tudo isso. Agora, de todos esses lugares, um apenas, minúsculo, dentro de todas as possibilidades que vos dou, não toquem. Na realidade, o fruto da árvore da vida, aqui do bem e do mal, ela representa um fruto de desobediência. Tem gente que diz que era uma jaca, um fruta-pão, um coco. Mas por que coco? Não, porque diz que tomou e depois comeu. Então é coco, porque você toma água e depois come a carne. Não importa. O que importa, e a Bíblia não é clara com relação a isso, com relação a que tipo de fruto, o que importa é que Deus estabeleceu aqui uma limitação ao meu livre-arbítrio. Ou seja, na hora que você comer desse fruto, você vai morrer. E se você for no 3º capítulo de Gênesis, você vai ver o que aconteceu. Capítulo 3, verso 2, tem a seguinte expressão: respondeu a mulher à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, o que foi que ela disse, gente? Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Lá na frente, então, eles são convencidos, comem do fruto, e ao comerem do fruto, há o seguinte acontecimento. Verso 8. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo. É o primeiro momento em que a Bíblia relata a ideia do medo do homem feito à semelhança do seu Criador, o medo do Criador. É a primeira vez que a Bíblia fala de medo, desse sentimento medo. Tive medo, disse o homem, porque eu estava nu, por isso eu me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Porque é como se dissesse: sempre nu você esteve. Mas agora a nudez passou a ser um aspecto incômodo para a sua vida. Você se viu descoberto diante da minha presença, mas você sempre esteve assim. O que mudou foi o seu coração. Disse o homem, Deus perguntou, no 11, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, a mulher.
Este, o descendente da mulher, lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Esse versículo a gente lê, mas passa por cima, e não entende que aqui carrega o princípio da redenção da humanidade, frente ao ato que acabara de cometer. Diante do fato que abala a criação, que abala a pureza da criação humana, que distorce a imagem de Deus no homem, nós temos que Deus, por tanto amar o que fez, já estabelece um plano de resgate, de restauração. Quando ele diz que vai pôr inimizade entre o descendente da mulher, ele está falando de alguém que, descendendo de uma mulher, viria para esmagar as obras do inferno. Ele estava falando do próprio Deus Filho, que haveria de encarnar em uma santa mulher, e que do seu ventre viria e seria revelado aos homens. E ele disse: e o teu descendente será esmagado, serpente. É como se ele dissesse: eu envio o meu filho, embora ele não tenha dito com essas palavras, mas essa é a conclusão que nós chegamos quando nós estudamos as Escrituras. E ele diz, é como se dissesse, o meu filho tornar-se-á descendente de uma mulher, e este esmagará as obras das trevas. Chamam esse verso do livro de Gênesis 3:15, capítulo 3:15 de Gênesis, do proto-evangelho. É como se fosse a introdução à boa nova do Evangelho. A introdução ao que haveria de acontecer lá na frente, muitos milhares de anos depois. Depois desse fato do homem no Éden, começa então a história de uma humanidade caída, corrompida, pervertida em todos os tempos. Alguns tentaram no decorrer da humanidade, como por exemplo, John Locke, filósofo inglês, dizer que o ser humano é uma tábula rasa, que ele é fruto exclusivo das suas relações com o meio que o cerca. De uma certa maneira, John Locke, ele vitimiza o ser humano, como se o ser humano fosse um coitado, e que a ambiência onde ele vive é o que de fato corrompe. Tem um outro filósofo também de viés cristão, o Hobbes. Hobbes já diz diferente. Eu acho que Hobbes tem uma perspectiva muito bíblica nesse específico ponto. Ele diz: não, o homem é mau, e o homem é o lobo do próprio homem. E quando nós olhamos na história da humanidade, mesmo hoje, em uma civilização como a nossa, desenvolvida, iTunes, iPad, me pede que eu te dou, e pode. Uma geração que é cibernética, que é espacial, que é capaz de chegar e tocar no solo da Lua, é capaz de sondar os astros do universo que Deus criou, é uma humanidade hoje corrompida. Nós somos corruptos. É muito fácil chegar num púlpito e começar a apontar corrupção nos outros. Nós somos corruptos, a começar de quem vos fala. Corruptos, inconsequentes, suspeitamos mal, duvidamos, julgamos as pessoas antecipadamente, traímos com os olhos, traímos expectativas dos outros, somos individualistas, egoístas, orgulhosos, somos assim, é isso que somos. E a história da humanidade então começa em um jardim, e ao começar num jardim, Deus diz que a única maneira de destruir toda essa ordem de coisas e reconstruir um novo céu, uma nova terra, onde habite a justiça, seria com o alto sacrifício, o sacrifício do próprio Filho. E esse sacrifício que Jesus iria viver lá em Jerusalém, de 2000 e poucos anos atrás, é prefigurado em toda a história da Bíblia. Eu estou dando aqui mais ou menos uma introdução
da filosofia da história nas Escrituras. Toda vez que você lê no Velho Testamento que um cordeiro tinha que ser morto, que um animal tinha que ser rasgado, que seu sangue tinha que ser derramado, que ele tinha que ser queimado, e as pessoas olham para isso, rapaz, o Velho Testamento é um negócio cruento, é um negócio, sabe, assim, é difícil da gente ler, porque é tanto sacrifício no livro de Levítico, e mata bode, mata carneiro, mata vaca, mata pombinho, e vai, e é continuamente, e o sacerdote todo dia tinha que queimar ali sacrifício para Deus. Ali, gente, era uma prefiguração. Aquilo ali era apenas uma antecipação simbólica do maior, mais cruento, mais impressionante sacrifício que aconteceu na história da humanidade: a morte do Filho de Deus fora dos muros de Jerusalém. Por favor, quando você lê o Velho Testamento, quando você lê, por exemplo, a história da Páscoa, que lá no livro de Êxodo, o faraó não liberava o povo, para o povo de Israel caminhar para a terra prometida, e Deus disse: passe sangue de cordeiro nas vergas das portas, porque quando eu passar para julgar Israel, julgar o Egito, eu vou preservar a vida dos seus primogênitos. E eles assim fizeram, uma prefiguração, uma antecipação do que haveria de acontecer em Jesus. Mas, gente, nós estamos num momento da história que é um momento privilegiado. A Bíblia diz no livro de Hebreus, a gente estudou o capítulo 12 por 3 semanas, a Bíblia diz no livro de Hebreus que os homens do Velho Testamento, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Débora, sabe, Baraque, Davi, Salomão, todos aqueles personagens que marcaram a história do povo de Deus no passado, eles olhavam para o futuro na expectativa de algo novo, de uma redenção. O próprio Abraão, ele tinha esperança de habitar em um lugar, em uma cidade feita por Deus, estabelecida por Deus, e eles sabiam, todos eles, que o herdeiro do trono de Davi, Cristo Jesus, haveria de vir, embora eles não soubessem o seu nome, mas acreditavam nas promessas que eram dadas desde o livro de Gênesis, como essa. Por que nós somos privilegiados nessa história toda? Porque nós estamos num tempo em que concretizou-se em Jerusalém, há 2000 anos, a morte do Filho de Deus. A grande promessa feita lá em Gênesis foi cumprida. Agora nós temos o Evangelho, nós temos a boa nova. Deus envia o seu Filho ao mundo para morrer pelo pecado do mundo e salvar o mundo. Nós estamos, gente, hoje nós somos privilegiados, porque o que aqueles homens e mulheres contemplaram pelos olhos da fé, nós podemos ver e presenciar, pelo menos como testemunhas da história, porque isso é uma coisa inegável. Mesmo nos meios agnósticos, ou mesmo ainda que sejam meios agnósticos, se forem sérios, não há quem duvide que um homem nasceu em Nazaré, que morreu ali em Jerusalém, e que testemunhas viram aquela morte, muitas. Nós não estamos aqui reunidos em torno de um projeto, de uma igreja, de um templo, de um lugar, de uma terra. Se estamos aqui hoje, sempre estaremos aqui por essa razão, porque se não estivermos, nós somos tolos, trouxas, estamos perdendo tempo. Nós estamos aqui em torno da vida, em torno do ministério, da certeza, da presença de que o Filho de Deus veio ao mundo morrer por mim e me dá vida abundante. Por isso que nós estamos aqui nesse domingo. Não é por outra razão, não é para começar mais um ministério, não é para tocar mais uma música bonita, tudo isso é consequência, tudo isso vem a reboque desse pensamento inicial. Não existe vida sem o Cristo, não existe mudança de vida sem o Cristo, não existe esperança sem o Cristo, não existe vida eterna sem o Cristo. E lá na queda, em um jardim, Deus começa a descortinar o seu processo de redenção da humanidade. E aí nós vamos para o último livro. E indo para o último livro, nós nos projetamos para o futuro. Nós olhamos para o plano da redenção com outros olhos. Se você abre o livro de Apocalipse, no capítulo 21, onde o apóstolo São João
que não é o Batista, mas aqui é o João apóstolo, João aquele que reclinou a cabeça sobre o ombro de Jesus na última ceia, João a quem Jesus deu o encargo de cuidar de Maria, João que foi amigo próximo de Jesus, João que viu a transfiguração de Jesus quando o Pai e o Espírito falam com o Filho. João, estima-se que aos 90 anos, imagina, experiência. Não se fala do martírio de João, se fala do martírio de Paulo, de Tomé, de Pedro, que foi decapitado, outros foram enforcados de cabeça para baixo, outros foram jogados às feras, mas sobre João a história da igreja não nos traz informações precisas sobre se João teria ou não sido martirizado. Mas uma coisa é real, ele foi exilado. Isso é real. Ele foi exilado para uma ilha, e lá naquela ilha, chamada Patmos, ele teve essa visão do Apocalipse. Esse nome Apocalipse, ele invoca e evoca no nosso coração terror. E o meu objetivo é que você saia daqui aterrorizado mesmo. Embora o nome mais propício seja revelação. Em inglês, o livro de Apocalipse é Revelation. A revelação das últimas coisas. A revelação do que está para acontecer, do que virá a acontecer. E eu que eu digo uma coisa para vocês. Eu não sou, nem quero ser, o anunciador de quando isso vai acontecer, porque todos os que tentaram fazer isso quebraram a cara. Mas uma coisa é real. Eu nunca vi, fazendo um estudo comparado da história da humanidade e do cristianismo, um tempo tão terrível quanto esse na vida da humanidade. Nunca existiu na história da humanidade, por exemplo, tantas famílias destruídas como no século XXI. Nunca se viu tanta pornografia, mesmo na época da cidade de Pompeia, que foi destruída pelo vulcão Vesúvio, alguns anos depois de Cristo, considerada capital da porneia, capital do uso ilícito do corpo. Mesmo Pompeia se arrepiaria ao ver o mundo de hoje. Pompeia. Estude um pouco sobre Pompeia, sobre as obras de arte que foram escavadas ali em Pompeia, que são os primeiros artefatos pornográficos da história da humanidade. Até Pompeia se arrepiaria ao ver o que está acontecendo com o mundo hoje. E João, ele relata um conjunto de circunstâncias que vão se entrelaçando e que culminam em um juízo. Você sabe o que é isso? Juízo. Deus tem uma taça de ira para derramar sobre a humanidade. Juízo. Mas é difícil ter essas percepções em uma sociedade que fez de Deus um comparsa, um parceiro de negócios. Te dou 1.000, tu multiplica e me dá 3.000. Te dou meu carro, tu me dá uma casa. Uma sociedade que fez de Deus
um ajudador das horas tristes da vida, e Ele é muito bem isso mesmo, mas esqueceram que o Deus da Bíblia, o Deus que nos criou, o Deus que mandou o seu Filho, Ele é santo, santo e santo. E João, ele começa a receber de Deus uma visão dos últimos tempos. E olha o que é que ele enxerga aqui no capítulo 21 do livro de Apocalipse. Algo deslumbrante, mas ao mesmo tempo assustador pelo relato. Então, todos estão comigo? Vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais, o que, gente? Ele viverá. Eles serão os seus povos. Me diga uma coisa. Deus convivia com Adão lá no Gênesis, sim ou não? Convivia. Ao passar a brisa do dia, diz a palavra que Deus vinha, se relacionava, conversava. Ou seja, céu e terra se beijavam todos os dias. Sabe o que é isso? Céu e terra se beijavam todos os dias. Mas o pecado destruiu essa relação. Aliás, o pecado destrói, é capaz de destruir qualquer relação. Ele destrói qualquer relação. Mentira destrói amizade, adultério destrói casamento, falsidade destrói amizade, corrupção destrói reputação. O pecado sempre destrói. E ele diz assim, que Deus voltará a tabernacular com a gente, habitar no meio de nós. Ele trará, a partir da velha criação, uma nova criação, restaurada, redimida, completa. Agora só tem um viés, e Deus não usou outra ferramenta para alcançar esse propósito, que não fosse uma ferramenta de autossacrifício. Deixa eu perguntar uma coisa para você, bem simples. Você ouviu falar naquele maníaco do parque? Você lembra daquele maníaco do parque que estuprava as mulheres e matava, e fazia maior escarcéu? E aquela menina que matou o pai como namorado, vocês acompanharam aquele também? E aquele outro cara que esquartejou a mãe e botou dentro de um saco? Está vendo tudo aquilo? Eu só vou dar uma coisa para você entender, um pouquinho, uma coisa assim, um lampejinho de nada. Quem tem filho aqui? Quem ama seu filho? Vamos dizer que no Brasil tivesse pena de morte, meu irmão. E que estivesse lá para ser fuzilado o maníaco do parque, aquela menina que matou os pais, e esse outro que esquartejou a mãe e colocou dentro de um saco. Estão os três ali. E você chegasse, se pudesse, dissesse: não, eu quero pedir um favor, senhor juiz, tira os três que eu vou levar para casa e bota o meu filho para ser fuzilado no lugar dos três. Deu para entender um pouquinho, mais ou menos assim? Só o contornozinho? Quem faria isso aqui? Quem faria? Você faria isso, Moisés? Faria não. Você faria, meu irmão? Você faria, minha irmã? E você faria?
Mas vamos ampliar. Vamos ampliar. Vamos dizer que além de você oferecer, o seu filho dissesse: eu vou. Vamos lá. Agora o tabernáculo, verso 3. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Aleluia! Ele enxugará dos seus olhos o que, gente? Toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. E aquele que estava assentado no trono disse: Jesus, estou fazendo novas todas as coisas. Eu estou fazendo novas pelo meu sacrifício a vida de Sérgio, a vida de João, a vida do Pedro, a vida da Ruth, a vida da France, do Roberto. Eu estou fazendo novas essas vidas. Eu estou trabalhando para fazê-las novas vidas. Eu fui para o lugar que era deles. Os humanistas piram com isso aqui. Como pode ser um negócio desse, cruento? Meu irmão, porque cruento é o pecado e os seus efeitos na nossa vida. Você tem noção de quantos jovens estão ali, atrás de um trio elétrico agora, tomando todas? Você tem noção de quantas meninas estão ali agora, beijando 3, 4, 5, 10, 15, 20 machos? E quantos machos estão ali beijando 10, 15, 20, 30 meninas? Você tem noção? Você tem noção do que significa um governo corrupto? Em qualquer que seja a instância que ele esteja. Tirar o dinheiro que vai para a educação, para a alimentação, para a saúde, para o transporte de um povo que sofre. Estava no Rio de Janeiro ontem. Cheguei hoje bem cedo. Fui pregar lá numa igreja, na realidade em Niterói. Toda vez que eu vou no Rio de Janeiro, eu me assombro. 2 vezes. Me assombro com a beleza e me assombro com a pobreza das favelas. Sair de Niterói para o aeroporto do Galeão é ter as vistas mais lindas e mais horríveis que você pode ter em uma cidade. Na realidade, a cidade tem tudo que é de melhor e de pior que venha do ser humano. E só tem alguma coisa de bom, de belo e de justo, porque Deus ainda não tirou a sua mão e conserva a sua misericórdia, mesmo sobre a vida dos ímpios. Mas o fato aqui é que Jesus diz: estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou, vamos lá gente, escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Isso aqui tem uma exortação para mim e para você. Escreva, porque essas palavras são dignas de confiança. É como se Deus dissesse: não brinque com elas, não faça desdém das minhas palavras. Gente, você sabia por que nós ainda temos a Bíblia nas mãos, assim, de maneira tão bela e tão perfeita? Porque ela foi escrita. Ela foi escrita e ela foi preservada na história. E Deus está dizendo aqui: escreva, João, porque essas palavras que eu estou dizendo aqui são dignas, são verdadeiras, elas são dignas de confiança. E eu exorto você, meu irmão, que talvez nunca tenha ouvido uma mensagem bíblica com esse viés, que você considere profundamente no seu coração o que Deus está falando com você nessa tarde. Como se dissesse: não desconsidere, não faça das minhas palavras um nada. Por isso ele disse: escreva, João, que eu quero que ela permaneça em todos os séculos da história da humanidade, para que se saiba que há um Deus que ama a humanidade, mas que julgará
aqueles que desdenharam dele. E ele disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Aleluia. Mas, os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Eu não sei quem aqui tem medo de morrer, mas eu diria uma coisa para você: tenha medo de morrer não, tenha medo de morrer de novo. Tenha medo de morrer de novo, porque eu vou dizer uma coisa: todo mundo aqui, salvo ou não, depravado ou não, que vive uma vida que honra a Deus ou não, vai todo mundo morrer. Agora, tem um detalhe: tenha medo de morrer de novo, porque dessa morte não terá escapatória. Irmãos, de tempos em tempos, a gente tem que ser chacoalhado pelo Espírito Santo. De tempos em tempos, a gente tem que entender que vida de igreja não é vida simplesmente de entretenimento gospel religioso. Nós temos que entender que a gente não está aqui, isso aqui não é um lugar de terapia coletiva. Isso aqui não é um lugar para que você se sinta tranquilo com a vida que você leva. Este lugar, a igreja de Jesus, é lugar para que eu fique tranquilo com a vida que eu levo, a partir do momento que essa vida esteja desonrando a Deus. Pelo contrário, a palavra de Deus deve produzir muito mais inquietação do que consolo e conforto. Para que Deus venha com consolo, com conforto, com cura, com vida, com mudança, tem que haver primeiro consciência. Nós temos que tremer por dentro. Nós temos que entender o quanto Deus é santo e quer santificar a sua igreja, o seu povo, os casamentos, as vidas que estão aqui. A propósito, o que estão fazendo dessa instituição casamento, meu Deus? O que estão fazendo? Tem gente banalizando o casamento. Irmãos, Deus tem uma taça de ira sobre nós. E não fosse a sua misericórdia, nós teríamos sido consumidos, a começar por mim. Peço que vocês vejam com muita nitidez que quem vos fala não se coloca acima de vocês. Antes, senta-se em um desses bancos. E João vê aquela cidade.
João vê aquela cidade. João, ele antecipa, ele tem a visão antecipada do momento quando Deus, enfim, voltará a habitar no meio do seu povo, como fora no princípio. Eu fui convidado para uma conferência para falar sobre cidade transformada. O que é uma cidade transformada? Qual é o papel da igreja nesse processo? E eu construí os meus argumentos em torno de uma linha muito básica de reflexão. Ela foi mais ou menos assim: Deus criou o ser humano no jardim, ele cai num jardim, ele recebe a promessa de redenção em um jardim, mas Deus manda que ele construa, que ele domine sobre todas as coisas, antes mesmo da queda. Então Deus disse, quando Deus diz domine sobre todas as coisas, o que é que ele está querendo dizer? Faça ciência, faça tecnologia, construam artefatos, construam cultura, façam cultura, construam cidades. E como eu lhes disse, a cidade, estamos aqui nessa cidade, somos pessoenses, a maioria, outros vivem aqui, se não a grande maioria que está aqui vive nessa cidade, ou no entorno dessa cidade. Essa cidade, ela é, para nós, um lugar onde, a partir da vivência nova da nossa vida, o mundo vai começar a enxergar que, embora a Nova Jerusalém não tenha chegado, cada cidade onde houver a igreja de Jesus, cada cidade onde houver homens e mulheres que querem carregar a sua cruz, cada cidade onde houver homens e mulheres que queiram ser honestas, pagar seus impostos, falar a verdade, manter as suas promessas, em cada lugar onde a igreja de Jesus expressar essas maravilhas, ali há também uma antecipação gloriosa do que será em plenitude a Nova Jerusalém. E quem habita a cidade são pessoas. Não queira mudar João Pessoa sem você mudar o seu coração e a sua casa primeiro. Essa época é a época de pegar metralhador e sair batendo em todo mundo. Ah, porque Ricardo, não, ah, porque Cássio, ah, porque não sei quem, ah, porque candidato tal, e papapá, esse é bom, esse é ruim, esse é bom, esse é ruim. Escuta, meu povo. Falei como um político, meu povo. Escuta, João Pessoa só muda, a Paraíba só muda, e o Brasil só muda se o seu povo mudar. A corrupção é o reflexo primário de um povo corrupto, de um povo que quer levar vantagem em tudo, de um povo que quer estar sempre pegando uma boquinha, um jeitinho de fazer uma coisa, de um jeitinho que é um jeitinho um pouquinho melhorzinho, e no final das contas, no fundo, quando nós procuramos um jeitinho para resolver os nossos problemas, fora da regra geral, fora das regras instituídas, nós dizemos para todo mundo, eu sou mais importante do que você. Eu sou mais esperto. Irmãos, Deus está chamando a gente, o seu povo, aquele que é chamado pelo seu nome, que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro, para viver uma nova história. Deus quer mostrar para a humanidade que Ele é real também a partir das nossas próprias experiências comunitárias. Deus quer pegar você e completar aquilo que Jesus disse, eu estou fazendo novas todas as coisas, está em processo, eu não sou o mesmo. Aí você diz, mas eu minto, então eu vou para o inferno. Ah, eu sou medroso, eu sou covarde, eu vou para o inferno. Como é que funciona essa dinâmica?
Porque se toda vez que eu mentir eu for para o inferno, e toda vez que eu me arrepender eu voltar para o céu, eu crio uma esquizofrenia espiritual na minha vida. Estou fora, estou dentro, estou fora, estou dentro, estou salvo, condenado, vou morrer, vou viver, vou morrer para o inferno, para o céu, para o inferno, para o céu. E eu passo a vida assim, ó. Eita, um pato. Como é que a gente resolve esse problema hermenêutico nas Escrituras? É muito simples. Deus nos deu em Cristo a vida eterna e uma nova vida. Amém, irmãos? Aqueles que são do Senhor não vivem no pecado. Eu posso mentir, mas eu não quero mentir. Você pode adulterar com os seus olhos, mas o homem e a mulher de Deus não quer isso para a sua vida. Luta contra isso, com unhas e dentes, todos os dias, todas as manhãs, quando levanta e quando se deita. Senhor, eu sou teu, fizeste de mim o teu filho, a tua filha. Ai de mim se não fosse a tua misericórdia. Obrigado pelo sangue de Jesus, porque se dependesse dos meus méritos, eu estaria frito. Se dependesse do que eu faço no meu cotidiano, eu estaria frito. E tem gente ainda que está querendo compensar o pecado com boas coisas, ou boas obras, ou boas realizações. Ah, eu errei, tá certo, eu roubei o banco, mas eu dou esmola todo dia, né? De uma certa maneira eu peguei aquele dinheiro e estou dando para o pessoal. Eu dou menos, né? Um pouco menos para eles, mas eu dou. Eu estou compensando, eu visito ali a Vila Vicencina, eu faço isso, eu dou roupinha para os meninos no Natal, eu distribuo cesta básica, eu sou uma pessoa que quem para na minha porta, eu dou um arroz, eu dou um feijão, e no fundo, gente, não é que a gente não deva fazer isso, o problema é que quem faz isso e acha que isso está se vindo como compensação diante de Deus, também está frito. Uma vez eu vi uma ilustração das duas réguas. Vamos fazer aqui a ilustração, e aqui a maioria é crente, né? Homem de Deus, mulher de Deus. Vamos fazer aqui a ilustração? Quem aqui hoje fez uma boa obra? Tipo, ajudou alguém que estava no sinal de trânsito ou deu comida para alguém? Levanta a mão. Quase ninguém. Tem um aqui, ó, 2. Beleza. Quem hoje não precisa levantar a mão? Por favor. Por favor, não faça isso. Porque eu não vou conseguir nem falar, eu tenho que levantar duas mãos. Assim. Quem hoje teve um mau pensamento sobre alguém? Quem hoje, casado, olhou para uma mulher com intenção impura no seu coração, entrando na cidade viva? Hoje. Quem? Ali na entrada. Quem? Quem aqui hoje disse um palavrãozinho pouquinho, pequenininho? Aquele careca, porque tem um palavrão cabeludo, o careca, menor. Quem? Na régua, meu irmãozinho. Você já está em déficit. Aliás, diante de Deus, a depender de nós, estamos em déficit toda hora. Sempre em déficit. Mas é uma boa nova. Quem dá um glória a Deus? Quem dá um glória a Deus? Senhor, é uma boa nova. Ele diz que para que a gente viva essa dinâmica como homens e mulheres de Deus nessa vida, é difícil. É difícil viver esse chamado todo dia nessa vida confusa, é difícil. A gente sofre, por falar a verdade, a gente chora, a gente é perseguido, a gente é atribulado, toda vez que a gente quer seguir a vontade do Senhor, vem algo para nos impedir. Isso é a cara desse mundo. Ou você acha que quando Deus diz assim, volta para o 21, olha a boa nova aqui, volta para o 21,
É quando ele diz assim no verso 4. Ele, 21:4, vamos ler comigo, vamos lá meu povo, vamos lá juntos. Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Ele está falando isso para quem? Para quem vai para o inferno? Não. Ele está falando isso para o seu povo, para esses pecadores remidos que foram chamados e disseram sim a Ele. Eu vou enxugar os olhos dos meus filhos e das minhas filhas. Eu sei que eles não são perfeitos, mas eu estou aperfeiçoando cada um deles. Olha o que é que Jesus está dizendo: eu estou fazendo novas todas as coisas. Fazendo aqui tem um sentido de movimento, de continuidade. Ele está fazendo tudo novo em nós, para que nós possamos então dizer: louvado seja o teu nome, Pai, quando essa terra for definitivamente remida de toda a sua corrupção e iniquidade. Olha o que é que ele diz mais. Ele diz: não haverá mais, bora povo, não haverá mais o quê? Não haverá mais morte para aqueles que foram o quê? Lavados e remidos pelo Cordeiro. Estão lembrados da segunda morte que eu falei aqui? Quando eu disse, não tenha medo de morrer. Tenha medo de morrer de novo. Mas para aqueles que entregaram a sua vida, para aqueles que entendem que Jesus não é apenas um avatar, não é apenas um líder, não é apenas uma farsa, que para alguns é uma farsa judaica. Se você entende, se o Espírito testificou, e não tem homem no mundo que faça alguém crer, se não for pela ação do Espírito Santo, eu posso berrar aqui meses e anos, mas se Deus não estiver tocando os nossos corações nessa tarde, nada terá valor. E ele diz assim: não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, não haverá mais dor, pois a antiga ordem já passou. Louvado seja o nome de Jesus.